o guincho estridente do metal, a colisão nauseante, então, escuridão. Quando Ana abriu os olhos, o mundo girava, um caleidoscópio de dor e luzes piscando. O cheiro de gasolina tomava o ar, acre e penetrante. Ela tentou se lembrar, dar sentido ao caos, mas havia apenas um vazio. Seu corpo gritava em protesto enquanto ela tentava se mover, presa nos destroços retorcidos de seu carro. Sangue escorria por sua testa, nublando sua visão. Através do para-brisa estilhaçado, ela viu uma figura se aproximando. Uma silhueta contra o pôr do sol flamejante. Alívio a percorreu. Alguém iria ajudá-la. Mas conforme a figura se aproximava, um calafrio percorreu sua espinha. Não era a silhueta de um salvador. Era algo mais, algo antigo e malévolo. Ana acordou em um quarto branco e estéril. O bip rítmico das máquinas, um lembrete constante de sua existência frágil. Seu corpo doía, cada respiração era um trabalho árduo. Mas suas garantias não conseguiam alcançar o medo que a corroía por dentro. Mofo e metálico, como sangue velho. Um quarto mal iluminado, suas paredes manchadas de um vermelho escuro horrível. Uma mulher, seus olhos arregalados de terror, segurando uma faca ensanguentada. Um homem jazia esparramado no chão, seu sangue vital escorrendo pelas tábuas de madeira. Os dias se transformavam em noites. As paredes do hospital pareciam uma prisão, se fechando sobre ela a cada tic-tac do relógio. Os médicos atribuíam seus pesadelos ao acidente. Mas Ana sabia que era mais do que isso. Um sonho a transportou para um grande teatro. A cortina explodiu em chamas. O pânico tomou conta do teatro. Ana podia ouvir seus gritos e sentir o calor. Ela estava lá, mas não era ela mesma. Ela era uma jovem garota, seus olhos arregalados de terror. As chamas rugiam, consumindo tudo. Uma figura alta e sombria de pé na beira do palco. O pesadelo acabou, mas o medo persistiu. O sono não oferecia escape, apenas uma descida a um pesadelo acordado. Cada visão fragmentava a sanidade de Ana. Ela se viu em um beco úmido e de paralelepípedos. A chuva caía forte, misturando-se ao sangue de um cadáver fresco. Encolhida ao lado dele, segurando sua mão, estava uma menina. Ela olhou para cima, seus olhos encontrando os de Ana. "Por favor", a menina sussurrou. "Você tem que ajudá-lo." Então, das sombras, a figura emergiu. O grito arrancou Ana do pesadelo, deixando-a ofegante, seu coração batendo forte contra as costelas. Ela estava de volta aos limites estéreis do quarto do hospital. O bip constante do monitor cardíaco, um contraponto chocante ao caos que graçava dentro dela. Mas a linha entre a realidade e o pesadelo havia se confundido. As visões se infiltrando em suas horas de vigília. Uma memória, mais perturbadora que as outras, transportou Ana para um ambiente frio e estéril. Era um laboratório de algum tipo, cheio de máquinas estranhas. Ela viu cientistas em jalecos brancos, seus rostos obscurecidos por máscaras cirúrgicas, conduzindo experimentos horríveis em sujeitos involuntários. Então, ela a viu. A mulher de sua primeira visão, aquela com a faca manchada de sangue. Ela estava amarrada a uma mesa de metal, seu corpo convulsionando incontrolavelmente, enquanto os cientistas bombeavam líquidos brilhantes em suas veias. Esta mulher, Ana percebeu, era a chave para tudo. Suas memórias, sua dor, seu terror, tudo estava conectado. Os médicos deram alta para Ana, convencidos de que seus episódios eram psicossomáticos. Mas Ana sabia a verdade. Algo sombrio e antigo havia se apegado a ela, alimentando-se de seu medo. Ela foi liberada em um mundo que parecia estranho e hostil. As ruas familiares agora ameaçadoras e estranhas. O sono não oferecia descanso. Apenas uma descida mais profunda nos corredores labirínticos de sua mente assombrada. Uma noite, enquanto o crepúsculo pintava o céu em tons de sangue,
Ana sentiu uma mão fria em seu ombro. Virando-se, ela se viu cara a cara com a figura de seus pesadelos. Seus traços ainda estavam envoltos em sombra, mas seus olhos queimavam com uma luz profana. Isso não era um sonho, isso era real. Liliana, ele sussurrou. Sua voz um sussurro oco, que parecia emanar do próprio abismo. A vida de Ana se tornou um pesadelo acordado. A entidade, a personificação de seus medos mais profundos, era agora uma presença constante em sua vida. Ele revelou fragmentos do passado de Liliana. Cada memória, uma peça de um quebra-cabeça macabro. Ela descobriu que Liliana havia sido uma cientista talentosa no início do século XX, ostracizada e traída por seus colegas que cobiçavam sua inteligência. Movida por uma sede de conhecimento e alimentada por suas próprias tragédias pessoais, Liliana havia se aprofundado demais, desvendando segredos que era melhor deixar enterrados. Seus experimentos, alimentados pelo desespero e por uma crescente escuridão dentro dela, atraíram a atenção de forças além de seu controle. Ana, o receptáculo involuntário escolhido para a alma atormentada de Liliana, foi agora encarregada de completar seu trabalho inacabado. A entidade deixou claro, ela deveria realizar o ato final de vingança de Liliana, um evento cataclísmico que desencadearia horrores inimagináveis sobre o mundo. Recusar não era uma opção. O domínio da entidade sobre ela era forte demais, suas ameaças muito reais. O aperto da entidade em Ana se intensificou, a linha entre sua vida e as memórias de Liliana se confundindo. Um desses lugares era uma ponte dilapidada nos arredores da cidade, envolta em uma névoa perpétua e com a reputação de ser assombrada. Enquanto ela estava na ponte, o vento sussurrava através das vigas enferrujadas como os gritos tristes de almas perdidas. Ela viu Liliana, seus olhos cheios de angústia. Ela ouviu o rugido do rio abaixo, suas profundezas turvas prometendo o esquecimento. Mas Liliana não estava sozinha. Um homem estava ao lado dela, seu rosto marcado por uma mistura de amor e medo. Ele implorou que ela se afastasse da beirada, que escolhesse a vida. A ponte, um símbolo de promessas quebradas e sonhos destruídos, oferecia uma libertação final. A entidade revelou seu verdadeiro propósito, expondo o plano horrível que Liliana havia colocado em movimento. Ela havia descoberto uma maneira de rasgar o véu entre as dimensões, para liberar as entidades com as quais ela havia feito pactos em um mundo inocente. Sua vingança, alimentada pela loucura e pelo desespero, teria consequências catastróficas. As entidades que ela procurava libertar eram antigas e poderosas, movidas por uma fome insaciável por destruição. Sua chegada anunciaria uma era de trevas, um reino de terror como nada que a humanidade jamais conhecera. O plano de Liliana havia sido frustrado no último momento, mas sua pesquisa, seus rituais, sua própria essência permaneciam, esperando o momento certo para serem reacendidos. E Ana, a herdeira involuntária de seu legado, era a chave. A entidade fez a ela uma oferta, um pacto selado em sangue e escuridão. Complete o trabalho de Liliana, liberte as entidades sobre o mundo e ele garantiria sua sobrevivência. Ana se viu em uma encruzilhada, sua sanidade por um fio. O peso do ultimato da entidade a oprimia, ameaçando esmagar seu espírito. Ela buscou consolo nos restos de sua própria vida, agarrando-se às memórias cada vez mais fracas de sua família, seus amigos, o mundo que ela estava prestes a perder. Ela pesquisou o passado de Liliana, debruçando-se sobre antigos recortes de jornais, periódicos científicos obscuros e relatórios policiais esquecidos. Quanto mais ela aprendia, mais entendia a profundidade da loucura de Liliana, a lógica arrepiante por trás de seu plano horrível.
Mas ela também descobriu outra coisa: a humanidade de Liliana. Escondidos sob camadas de dor, traição e desespero, havia vislumbres da mulher brilhante e compassiva que ela já havia sido. Ana percebeu que a história de Liliana não era apenas um conto de horror, mas um conto de advertência sobre a natureza sedutora do poder, a influência corruptora da dor e a linha tênue que separa a genialidade da loucura. Ana fez sua escolha. Ela não seria um peão no jogo da entidade, nem se tornaria um instrumento da vingança de Liliana. Ela lutaria, por sua alma, pela sobrevivência da humanidade e talvez até pela redenção de Liliana. Ela decidiu enfrentar as entidades em seus próprios termos, usar o conhecimento de Liliana contra elas, selar a fenda que ela havia aberto e bani-las de volta para o abismo de onde vieram.